Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Clínica 360. Aqui apresentamos evidências que impactam nossa prática com um episódio por semana. Antes de mais nada, onde quer que você esteja ouvindo esse episódio, já aproveita e se inscreve no canal. Mas não liga as notificações não, notificações fazem mal para a saúde, só não se inscrever no canal mesmo. Eu sou o Patrick, médico de família e atuo em consultório próprio. E eu sou o Luciano, sou médico de família, atendo presencial e à distância e também faço suporte acadêmico do programa Mais Médicos. Eu sou a Aline, sou médica de família, trabalho com telemedicina. A gente, antes de mais nada, gostaria de lembrar, que o que a gente fala aqui não representa as posições das instituições que a gente trabalha, representa apenas o nosso ponto de vista como médicos. As referências vão ficar disponibilizadas na área de texto da descrição do canal que você está nos ouvindo hoje. No episódio de hoje, o Patrick vai falar sobre intervenções tecnológicas para melhora de memória em pacientes com transtorno cognitivo leve. O Luciano vai falar sobre a ingesta de proteína e a relação sobre a massa muscular. E eu vou trazer um relatório recente da Comissão de Neurologia do Lancet sobre a prevenção, intervenção e cuidado de demência. O estudo é uma atualização de um relatório que eles publicaram em 2020, destacando novas evidências sobre prevenção, intervenção e cuidados com pacientes com demência. Então, eles colocam, né, que é um estudo importante porque é uma preocupação recente, né, especialmente à medida que a população está envelhecendo, né, que nós estamos envelhecendo, e esse relatório vai explorar como diferentes intervenções ao longo da vida podem reduzir o risco de desenvolver demência, então abordando tanto fatores genéticos quanto fatores modificáveis. Eles pegaram, né, como metodologia revisões sistemáticas e meta-análise de novos dados desde o relatório de 2020 e consideraram e apresentaram, né, como fatores de risco, 14 fatores de risco modificáveis, que eu vou falar mais à frente, e é interessante que eles fazem uma abordagem de vida inteira, então o estudo ele adota uma perspectiva de olhar desde o nascimento até o desenvolvimento da demência de fato, considerando como intervenções em diferentes etapas da vida pode impactar o risco de demência. Os desfechos primários que eles avaliaram é a redução do risco de desenvolvimento de demência através da modificação desses fatores de risco identificados e, como desfecho secundário, eles analisaram como as intervenções específicas, né, como o uso de aparelhos auditivos, tratamento da depressão, controle da pressão arterial, pode retardar ou prevenir a demência. Os resultados, né, as principais descobertas aí foram de que cerca de metade dos casos de demência poderiam ser prevenidos ou retardados se a gente eliminasse esses 14 fatores de risco modificáveis. Fatores como perda auditiva não tratada, colesterol elevado, poluição do ar foram destacados como novos e significativos contribuintes para o risco de demência, e eles também destacaram a importância de intervenções durante a vida toda, começando na infância, com educação de qualidade e continuando com atividades físicas, atividades sociais, né, de relações interpessoais e cognitivas na vida adulta. Eles fizeram algumas recomendações que eu achei interessante para abordar esses 14 fatores de risco. Então, era assegurar que uma educação de qualidade está disponível para todo mundo, incentivar essas atividades cognitivamente estimulantes também na meia-idade para proteger a cognição, tornar os aparelhos auditivos acessíveis para pessoas com perda auditiva, e reduzir a exposição a ruídos prejudiciais para diminuir a perda auditiva, tanto laborais, né, como sociais. Tratar a depressão de maneira eficaz, incentivar o uso de capacetes e proteção para a cabeça em esportes de contato e ao andar de bicicleta para reduzir o risco de trauma craniano.
estimular a prática de exercício, pois, pessoas que participam de esportes, exercícios, são menos propensas a desenvolver demência. Reduzir o tabagismo por meio de educação, controle de preços, prevenção de fumo em locais públicos, tornar acessível o aconselhamento para cessação de tabagismo, prevenir e reduzir a hipertensão, manter pressão arterial sistólica menor que 130 ou a menos a partir dos 40 anos de idade, detectar e tratar colesterol LDL elevado a partir da meia-idade, manter um peso saudável e tratar a obesidade o mais cedo possível, o que também pode ajudar a prevenir diabetes, reduzir o consumo excessivo de álcool por meio de controle de preços e aumento da conscientização, priorizar ambientes age-friendly, que sejam favoráveis para o envelhecimento e para oferecer suporte para reduzir o isolamento social, né, dos idosos, facilitar a participação em atividades e convivência com outras pessoas, tornar o rastreamento e o tratamento da perda de visão acessíveis e reduzir a exposição à poluição do ar. Eles trouxeram algumas considerações sobre o tratamento, da demência também, como o uso de inibidores da colinesterase e memantina, que podem ser, que tem evidência de que devem ser fornecidos para as pessoas com doença de Alzheimer e demência de corpos de Levy. Esses medicamentos são relativamente baratos, têm poucos efeitos colaterais e atenuam a deterioração cognitiva de forma, modesta, com boa evidência, de efeito a longo prazo. Eles destacam que há um progresso, e alguma expectativa em tratamentos que são modificadores da doença, né, como, da doença de Alzheimer, com aqueles ensaios, né, com os anticorpos, direcionados ao amiloide beta, mostrando eficácia modesta, né, na redução da deterioração depois de 18 meses de tratamento. No entanto, assim, os efeitos são pequenos, os medicamentos foram testados em pessoas, com doença leve, e pouca comorbidade, já está licenciado em alguns países, o tratamento é caro, custa cerca de, R$ 26.000 por ano, $26.000, desculpa, por ano. Então, eles fazem aí uma discussão de que, ainda falta, ainda existe alguma limitação, da possibilidade de generalizar esses dados para a população, de baixa renda e de etnias diferentes, bem como a necessidade da gente ter mais estudos para tratamentos em outros contextos populacionais. E é isso, na conclusão, acho que fica destacado que a prevenção é possível em grande escala e muitas dessas intervenções, são custo-efetivas e a adoção de políticas públicas para intervenções individuais pode reduzir substancialmente, né, cerca de 45%, a incidência de demência. Engraçado, né? Assim, pensando não só necessariamente nas intervenções que a gente faria em consultório, mas quase todos, se não todos os fatores de risco ou são determinantes sociais ou são subprodutos de determinantes sociais, assim, né? Uma coisa, me parece isso, né? Populações mais saudáveis, no geral, vão ter menos demência. E essa pessoa com boa educação, não mora numa cidade poluída. Estava conversando com um paciente meu que ele veio do Nordeste para São Paulo recentemente. Ele está aqui há 3 meses. Eu já falei, ó, cuidado, São Paulo deixa a gente doente. Em São Paulo, aí, se a gente para de fazer atividade física, a gente come pior, pede mais delivery em casa, cozinha menos. Aí eu olha isso para você não cair nessa armadilha, né? Eu lembro que ele falou, doutor, ainda bem que você falou, porque eu já parei de fazer atividade física só como iFood nos últimos 3 meses. Então, tipo, é isso, né? É muito comum em alguns lugares a gente piorar muito a qualidade de vida, assim. E a minha crítica em volta disso, assim, achei legal que eles estão falando de políticas públicas, porque são coisas que a intervenção individual, médico-paciente aqui, vai ter uma eficácia, no geral, pequena, né? A gente pode passar um remédio para estatina, pode passar um remédio para hipertensão, mas populacionalmente a gente não está fazendo uma diferença significativa, né? Exato, a gente não vai conseguir lidar com a poluição, né, eu estava até entrando aqui que eles colocam, diferenciado, assim, o que que tem mais risco, né, então, por exemplo, a educação, né,
baixa educação na infância, 5%, a perda auditiva, 7%, o colesterol elevado, 7%, e aí, outras coisas, né, como tabagismo, obesidade 2, 1%, tal. Então é interessante de vendo, né, que ao longo da vida a gente pode ser, né, submetido a esses riscos, e eles, claro, têm pesos diferentes e a grande maioria realmente são determinantes sociais. Complexos, né, 14, eu fui tentando anotar cada um deles e entender a amplitude. Melhorar a qualidade do ar, facinho. Bem Exato, fácil. esse é interessante. Mas Para tem quem tem pra várias pra coisas que estão gente em São Paulo. sobre a gestão de nós como profissionais de saúde e muitas outras da sociedade de forma geral, outras da própria pessoa, né, com um estilo de vida saudável. É. É que, assim, o estilo de vida saudável não deixa de ser um determinante social, né, no sentido de Certamente. acesso à alimentação, né, a ter tempo de fazer atividade física, se eu tenho um transporte que me permite, chegar em casa cedo, rápido, tal. E É. aí, dentro de todas essas informações, alguma muda a sua prática, Aline? Na verdade, eu acho bem interessante pensar, né, que há uma prevenção possível, né, e de discutir isso em consulta, eu acho que isso soma em argumentos, pra planejar com as pessoas mudanças de estilos de vida, né. Então acho que, para mim, traz essa, nova possível reflexão. Falando em estilo de vida, vamos seguir com o meu artigo? Vamos lá. Eu trouxe mais um numa série que acho que já está virando, um hábito de estilo de vida. Já trouxe em outros momentos sobre creatina, sobre atividade física, e agora a ideia era avaliar o sentido de suplementação com proteína extra, comumente conhecida e feita através do whey protein, e identificar se isso traz algum benefício de fato. Então essa foi a minha motivação para buscar o artigo. Eu encontrei um artigo que foi publicado em 2022 e, foi publicado numa revista internacional chamada Jornal de Caquexia e Sarcopenia Muscular. Ele tinha como objetivo justamente avaliar se o aumento da ingesta proteica melhoraria IMC como um dos desfechos, força muscular, funcionalidade como outros desfechos. Então, foi uma meta-análise com 74 ensaios clínicos randomizados encontrados, e eles alinharam os desfechos como IMC, massa magra, para entender se é massa muscular ou não que a gente está ganhando, força muscular e funcionalidade. Os autores eram de vários países, mas Canadá era o principal ali dos lugares que foram avaliados, e eles fizeram um corte ali em populações de 65 anos para baixo e 65 anos para cima, sobre qual era a ingesta de proteína diária. Para vocês terem uma ideia, a recomendação usual de dietas, de forma geral, é de 0,8 gramas por quilo de proteína por dia. Então, 0,8 gramas seria o recomendado. Para a população de menos de 65 anos, eles estudaram o dobro disso, então basicamente dobrar a quantidade de ingesta diária com 1,6 gramas por quilo por dia de proteína. Enquanto para a população de 65 anos, eles avaliaram entre 1,2 e 1,5. Não é necessariamente dobrar, mas é de pelo menos metade a mais de proteína. E no final das contas, encontraram que, na maioria das vezes, né, o número médio de 1,5 quilos de massa magra a mais para a população que fazia um aumento de uso da proteína, com a atividade física, principalmente a atividade física de resistência associada. E foi interessante notar que a variação de disponibilidade de proteína fez sentido. Por isso que a tendência que a gente tem visto aí é as pessoas utilizando o whey por ser uma proteína mais disponível, mais fácil de ser utilizada e ter um índice calórico menor.
Porque se você for, por exemplo, pegar a quantidade de proteína que você normalmente precisa para um ser humano médio, calculei com uns 80 quilos, você precisaria de 475 gramas de frango por dia, ou seja, meio quilo de frango. Então a quantidade de caloria que você ia obter dessa alimentação era maior e aí você poderia ter prejuízos por aumento de peso e aumento de calorias, né? Ou você precisaria, por exemplo, de 21 ovos, porque o ovo tem de 4 a 6 gramas. Então, é uma carga proteica que vem com uma carga de caloria maior. Então, por isso que acaba sempre indo para o whey, que em algumas conformações ele vai ter uma densidade calórica menor. Então, no final das contas, o estudo entendeu que, para quem faz atividade física regular, principalmente exercício de resistência, e tem esse aumento de proteína na ingesta, vai ter um ganho de massa magra de mais ou menos 1,5 kg ali, em média. Uma reflexão interessante para ver que existe algum benefício e trabalhar aí com quantificar este benefício, porque o esforço é relativamente grande de ficar ali mudando a alimentação ou comprando uma suplementação. E uma coisa curiosa é que a suplementação ela não precisa ser feita no pré-treino nem no pós-treino, ela pode ser feita em até 24 horas antes e 24 horas depois. Então não tem aquela coisa nóia de ficar tomando antes de ir para uma academia, que às vezes a gente vê nas academias que a gente frequenta da vida. Ele fala o que ele está pedindo de intervenção de atividade física? Exercício de resistência, como foram vários. Não dá uma vários média, assim, ensaios tipo, 2 clínicos, horas né, por semana? 74, não, ele não Tá. coloca um mínimo. Então tá. Não tem um padrão. Acho que é interessante dizer uma caloria, né, baixa caloria, com uma alta ingesta proteica, mas ao mesmo tempo, assim, o resultado final, né, assim, aumento de massa muscular é legal, talvez seja uma coisa que a gente tenha que conversar, mas eu também fico mais pensando, pô, será que a gente não tem que, né, não sei se eu estou querendo meus pacientes verem fisiculturistas, então a conversa, será que a gente não tem que talvez buscar mais que eles ganhem função, como é que está o impacto no dia a dia? Eu sempre acho que função vai ser mais interessante do que ganho de massa, assim, mas 1,5 kg, pô, ganhar 1,5 kg de massa muscular para quem já foi para academia não é brincadeira, não. E vale notar que tem outras medidas que foram mais unânimes em resultados, como aumento de peso, né, que o cara consegue levantar. Então tem algum reflexo de funcionalidade de uma certa forma também, né? E fora Isso que é ter mais massa magra ajuda a emagrecer ou manter o peso mais baixo, né? Bom ponto. Eu ia colocar também, né, da possibilidade de que a pessoa com mais força, né, consegue ter mais amplitude, isso também, enfim, acho que tem muitas coisas juntas aí. Show. Então, para quem faz atividade física de resistência algumas vezes na semana, considerar o whey, é isso? Exato. Boa. Bora pro último? Vamos lá. O último é meu. Ele dialoga bastante com o artigo da Aline que a Aline trouxe hoje, com relação a intervenções para prevenção de demência. Só que o meu está avaliando pessoas que têm um quadro de transtorno cognitivo leve, né? Transtorno cognitivo leve sendo aquela uma alteração de memória, mas que ainda não classifica a demência, né? Pessoa que esquece mais a caneta do que devia, esquece mais o nome das pessoas, mas não tem uma perda de função, tá? Se algum neurologista estiver vendo isso aqui, perdão, eu devo ter tipo atropelado a definição de transtorno cognitivo leve, mas é um quadro de pessoas ainda que não estão com diagnóstico de demência. Tem uma assunção, uma ideia em volta disso, de que um quadro de TCL, que eu vou chamar de TCL, aumenta o risco da pessoa desenvolver demência. Isso eu já olhei no passado. Ele aumenta o risco, mas não é assim, se você tem TCL, você vai ter demência. Acho que é mais ou menos 10 a 15% das pessoas com TCL podem desenvolver demência. Posso estar errado esses dados, mas era uma coisa que eu me lembro mais ou menos em volta disso. 10 a 15% não é insignificante. Então, uma coisa para a gente lembrar, ao mesmo tempo não achar que todo mundo com TCL é um começo de demência. Show? A importância desse estudo, a Aline já falou disso também, é a incidência e prevalência de demência atualmente, né? A ideia é que a gente vai ter 131 milhões de pessoas com demência em até 2050, que é triplicar o número de pessoas vivendo com demência que a gente tem hoje.
O método de estudo, então, foi tentar avaliar se intervenções cognitivas baseadas em tecnologia impactavam o quadro de demência, melhoravam o quadro de demência das pessoas. Tá? Nem falei, mas foi publicado na BMC Geriatrics em 2018. Não é tão novo, mas eu estava interessado no assunto. Eu estou com alguns pacientes que eu estou pensando o que eu faço. Foram seguidos os guidelines do Prisma e as pesquisas, a revisão sistemática foi buscada no PubMed, Sainfo, Sinal, Embase, Cochrane, e buscou com as palavras-chave que estão na pesquisa, mas tecnologia, MCI, TCL, treinamento e reabilitação. Eles não colocaram idade como critério de inclusão e exclusão, porque eles explicaram que a TCL pode ocorrer em pessoas até com idade mediana, assim, não precisa necessariamente começar com adultos idosos, né, acima de 65 anos. E a pesquisa foi finalizada em 1º de dezembro de 2017. Foram identificados mais ou menos 410 artigos, 300 duplicadas foram tiradas, avaliados 130 como um todo, sobraram 57 e incluídos na pesquisa foram 26, depois de fazer uma avaliação qualitativa. Total, 1.040 participantes. 7 estudos desses 26 incluíam pessoas com outras doenças, mas reportaram também os resultados do transtorno cognitivo leve. Opa! A idade média dos estudos variou de 68 a 87,5, massa, né? 87,5, alto. E a maioria dos estudos, desses 26, 18 deles envolveram uma terapia, uma intervenção baseada em um único componente terapêutico. Tá? Então era só uma avaliação com tablet, era só uma coisa. E alguns outros fizeram coisas diferentes. Então, avaliaram uma intervenção tecnológica com também uma terapia comportamental, uma intervenção tecnológica com, como a Aline falou também, uma atividade física envolvida no dia a dia da pessoa. E a ideia deles era como as tecnologias elas são mais capazes de individualizar o acompanhamento da pessoa, né? Onde a pessoa está com mais dificuldade, você volta para trás um pouquinho, se a pessoa tiver com mais facilidade, você consegue aumentar o nível de dificuldade. E a ideia é que você conseguisse melhorar a performance das pessoas através dessa intervenção. 8 estudos encontraram que a intervenção melhorou significativamente a função cognitiva global dos indivíduos com TCL. 2 estudos tentaram comparar uma avaliação cognitiva baseada no computador com a pessoa ouvir audiolivros ou ler jornais online ou jogar algum jogo com uma orientação visoespacial. E, interessantemente, quase não houve diferença. Acho que na prática não houve diferença no score que eles usaram, que eles chamam de R-Bans, para as pessoas que tiveram essa intervenção tecnológica, né, focada na função da pessoa, com pessoa que estava só lendo, estando mais presente ou jogando algum jogo ali. Conclusão desse estudo, então, é que tem se inventado muitas tecnologias, intervenções baseadas em tecnologia, tanto que quase metade desses estudos foi publicado em 2016 e 2017, que é o ano anterior o estudo foi publicado. No entanto, ainda a gente não tem uma resposta clara de que melhora muito. Parece que tem algum grau de melhora. E parece que os participantes, quanto mais leve o transtorno cognitivo, melhor é o resultado da intervenção. Uma outra revisão sistemática achou que talvez intervenções multimodais, né, em diversas áreas pudessem ser uma área interessante, mas honestamente o que eles avaliaram aqui é que os estudos que eles avaliaram que tinham intervenções multimodais, né, 8 dos 26, não suportaram essa evidência, pelo menos eles não tinham informação suficiente para falar que realmente havia uma melhora se você houvesse uma intervenção em mais do que uma área. Então, assim, de maneira geral, tanto coisas globais quanto domínio específicas, né, focou só em cognição, só em memória, trouxeram a melhora em cognição, principalmente em melhora, mas também com alguma evidência em função executiva. Essa é a finalização do estudo. O próprio estudo já comenta, tá, uma limitação deles, que os estudos foram pequenos, né, 1.040 participantes no total ele achou pequenos, e os estudos variavam de 10 a 300 participantes. Então, mesmo a amostra geral sendo
ok? Os estudos do qual ele se baseou eram razoavelmente pequenos, e uma crítica minha aqui é que ele fala pouco das intervenções, mas de maneira geral fala que elas são muito variadas, né? Então, apesar de ser uma coisa focada em uma função, apenas uma intervenção tecnológica, sem atividade física, sem terapia cognitivo-comportamental, podia ser qualquer coisa em volta disso. Então, não sei se isso me ajuda muito. Acho que, de novo, estamos falando, né? Educação, a pessoa tá presente, está ativa, está fazendo coisas, pode ser interessante, diminuir a chance dela evoluir para um quadro de demência, melhora a função executiva e memória, mas como a gente faz isso? Não me parece ter um padrão ouro, tipo, faz isso para o seu paciente que vai ser o show de bola. Como especialista em saúde digital, esse assunto muito me empolga. E eu repito um argumento de 2 episódios atrás, que eu estava falando justamente da heterogeneidade das estratégias que dificulta a gente graduar e quantificar isso em termos de evidência científica, né? Então, quanto mais possibilidades a gente tem, mais difícil a gente ter dados mais sólidos. Acho que com o passar do tempo a gente vai conseguindo classificar em grupos e falar, ó, uso de tablet com gamificação de tal tipo de estratégia para tal tipo de domínio. Isso. Aí a gente consegue ser mais específico. Mas já fico bem otimista, porque o estudo aponta para uma direção de que, olha, não é bullshit, né? Não é besteira que a gente está fazendo, não é joguinho. Até os próprios videogames têm questões de discussão interessante de evidência que eu vou ver se eu trago um dia. Mas é isso, são estratégias tecnológicas que a gente tem benefícios e, pelo menos nesse cenário, a gente está vendo que faz sentido. Legal, bacana. Esse report, né, esse relatório da comissão do Lancet também aborda essa questão, né, do envolvimento da tecnologia, e acho que tem uma conclusão bem semelhante, assim, né, a revisão que eles fizeram coloca ainda, né, que a gente parece ter benefícios, a gente não consegue entender ainda bem quais, em que especificidades, né, que tipo de população, mas eles fazem uma pontuação interessante, que é a pandemia, né, a pandemia de Covid, mostrou quão frágil a nossa relação hã, com essas alternativas, né, de cuidado, sem contato, né, digitais, para as pessoas com algum nível de declínio cognitivo. Então acho que a gente vai começando a fazer, né, a trazer possibilidades e claro, pensar, né, de que maneira a gente consegue, né, que a tecnologia trate ou cuide, ou ajude a cuidar melhor dessas pessoas. E aí, Patrick, você tem alguma ferramenta para a gente recomendar, nem que seja um sudoku de joguinho de celular? Ó, eu já recomendei muito Sudoku, viu? Não, por isso que eu tô falando, sudoku eu já vi em outros momentos que tinha evidência de que fazia algum sentido ali. Acho que do que eu estou entendendo aqui é isso. Também é fazer uma coisa que vai ser adequada para o nível da pessoa. Acho que boa parte das pessoas não vai estar afim de ouvir audiolivros, talvez algumas estejam. Boa parte das pessoas não vai estar afim de fazer sudoku, talvez algumas estejam. Então entender assim, o que a pessoa ali está disposta a fazer, a gastar um tempo, de uma coisa que vai ser, entendo até assim, não é uma função social, mas ela cumpre um papel de ocupar a cabeça também, né? E não ficar, sei lá, sentado na TV vendo novela ou Netflix o dia todo. Então, como a gente consegue colocar isso na vida da pessoa que ela esteja gastando a cabeça ali por algum motivo, por algum tempo. Padrão ouro, não sei se eu consigo dizer aqui não, Lu, acho que não. Mas vamos ver o que cada um está afim de fazer. De um paciente meu que ele gosta de tocar piano e acordeão. Eu estava conversando, pensando por conta dele também, assim. E é isso, mas ele não está afim de fazer, é muito, muito caro fazer na casa dele, o piano, o acordeão, tem a questão do peso também, já não tem mais mobilidade tão boa. Então, sei lá, talvez tenha alguma coisa que eu consiga conversar com ele de algum aplicativo de celular, talvez não, talvez ele não tope fazer isso, mas então ver o que é possível. Boa. Excelente. É isso. É isso por hoje, pessoal. Por hoje é só. Até mais. E um abraço.